Olá, seja muito bem-vindo ao canal Glórias de Maria. A gente já quer te dar as boas-vindas para você que está chegando aqui agora, é novo no canal, caiu sem querer nesse canal, meu irmão, seja muito bem-vindo. A gente já quer pedir que você se inscreva aqui no nosso canal. Exatamente, também se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, agora já para não esquecer. Sim. E aproveita que tem muita coisa boa no canal, dá uma vasculhada por aí que tem muito vídeo bom. Vídeo de música, vídeo de testemunho, então bora pro vídeo, né? Bora pro vídeo! Então, antes de mais nada, eu quero me apresentar, se você está chegando agora. Eu sou a Nathalie. E eu sou o Lucas. Nós somos casados há 4 anos, né? Estamos à espera da nossa menininha, da nossa Maria Tereza. E se você acompanhou até agora o tríduo, já viram que a Nádia com o Diogo falaram sobre castidade, e a Jo e o Bruno falaram quem é a pessoa certa, sobre quem é a pessoa certa para você namorar. E a gente também vai falar um pouquinho da nossa experiência. Nós somos casados e nós vamos comentar e conversar com vocês um pouquinho sobre aquilo que a gente viveu durante o nosso período do namoro, tentar ajudar você a entender qual o real objetivo do namoro. Partilhando sobre o objetivo do namoro, o que a gente tem que ter muito certo na nossa mente é o casamento, né? Esse é o real objetivo e o propósito que qualquer pessoa se une a outra, a casar, independente se isso está distante ou não da sua realidade, né? Por exemplo, se você tem 15 anos e está namorando, né? Talvez ainda está um pouco distante, mas independente disso, você tem que ter esse propósito e esse objetivo na sua cabeça. Você começou a namorar, o meu foco é o casamento. E daí eu já aproveito para puxar um gancho, né? E a gente conversar aqui um pouquinho sobre idade, né? Tem alguma idade certa para namorar? E o que a gente pode dizer é que é de acordo com a maturidade. Independente da idade que você tenha, né? É preciso ter a maturidade para você ter esse objetivo, para você ter esse propósito na sua cabeça. E também quais são os passos que você tem dado dentro da sua vida pessoal diante dessa maturidade, né? Então, por exemplo, se você trabalha, se você estuda, se você ajuda dentro da sua casa financeiramente, se você ajuda a sua mãe, o seu pai a limpar a sua casa, são pontos fundamentais, né? Que determinam também a sua maturidade, porque afinal de contas, a gente, quando casa, a gente tem que fazer tudo isso. Exatamente. Mas não só aquilo que você faz, mas também aquilo que o seu companheiro faz. É a hora de você também, nesses almoços de família, entender se ela ajuda a levantar a mesa depois que terminam de comer, se ele ajuda a varrer o chão, se ele arruma a cama, se ele conversa e tem diálogo com a família. Porque tudo isso, tudo aquilo que a gente aprende na nossa casa e tudo aquilo que a gente vê os nossos pais fazendo é aquilo também que vai trazer para dentro do seu casamento, que é o objetivo do namoro. E o namoro é justamente o momento de se conversar sobre isso. É o momento de você expor aquilo que você não gosta no outro, para que vocês entendam se é isso que vocês querem para o resto da vida. Exatamente, até porque é um compromisso sério, né? Casamento é vocação, gente. Não é um tiro no escuro, né? Às vezes o mundo coloca como, vou me juntar com a outra pessoa antes de casar para fazer o teste, né? Para fazer um test drive, para ver como é que é, né? Ou usa mesmo essa frase, né? Que é um tiro no escuro e não é, né? Se você ouviu em algum momento da sua vida isso, né? Independente da sua idade, né? Que caia por terra tudo isso, porque é uma mentira, né? Porque de fato o casamento é vocação. Enquanto vocação, você precisa ser uma pessoa que tenha certeza do compromisso que você vai assumir. Então você vai formar tudo isso, a certeza dessa sua vocação durante o namoro, durante o conhecimento com a outra pessoa. Você precisa ter certo da sua vocação, é o primeiro ponto. Você precisa saber e ter a convicção da sua vocação enquanto matrimônio e saber que a pessoa que você também está namorando também, Exatamente. Não é? Porque senão fica um conflito, a pessoa, se ela não tem certeza, vai que você está namorando com alguém e a pessoa tem dúvidas, né, da vocação dela, vai que a pessoa tem a vocação para ser um padre, uma religiosa, enfim, e ela vai viver com aquele conflito. E conversando também com o meu namorado, com a minha namorada e partilhando também os medos, as inseguranças.
Pronto, e passado esse momento de definição da vocação, você definiu que a sua vocação é sim o matrimônio e também o seu namorado ou namorada entenderam que é isso. Chegou a hora de conhecer um pouco do que esperar do outro, do que o outro pode esperar de você também. E também o namoro, nesse período, é um momento de ajustar as coisas, de o outro também tentar entender que se aquilo não te agrada, ele talvez tenha que mudar, mas você tem que entender também que aquilo é a personalidade dele. A gente pode citar, por exemplo, a minha personalidade. Sou uma pessoa um pouco mais tímida. Com nossos amigos a gente costumava e costuma brincar dentro, né, das nossas amizades, que eu sou uma pessoa muito calculista. Uma pessoa que fica, às vezes, só observando, não gosta muito de dar opinião, mais introspectiva, exatamente. E a Nathalie, no início do nosso namoro, era algo que, eu não vou dizer que incomodava, mas que ela não gostava tanto. Sim, era algo que eu tive que lidar. Exatamente. E eu acho que isso serviu, depois de muita conversa, de muita oração, também para eu melhorar, a ponto de eu estar falando com vocês sobre isso agora. Exatamente. Era uma coisa que há 4 anos atrás, ou 5, 6 anos atrás, eu jamais faria. E também a Nathalie entendeu que existem determinados momentos e sobre determinados assuntos que eu vou demorar mais tempo para poder falar sobre, ou para me expor ou dar a minha opinião, porque é a minha personalidade. Esse momento do namoro é esse momento que você tem que tentar sim mudar ou tentar expor ao outro, né? Não é você quem vai mudar, você vai no máximo rezar para que, se a pessoa sentir que isso faz mal para o relacionamento, ela mude. Mas é momento de você também aceitar e entender que você tem que também amar esse defeito da outra pessoa. Exatamente. E aí volta de novo o ponto da questão da maturidade, né? Porque exatamente. A gente tem que estar maduro. Só que assim, essa maturidade, gente, vai sendo construída. Justamente por isso que durante o namoro, né, é algo muito duro às vezes que a gente vai falar agora, mas é a verdade. Talvez para você que tá vivendo isso, que tá aí nos ouvindo. O namoro é o momento para terminar. Né? Porque se você se depara com uma realidade que é muito diferente da sua, porque, gente, a gente tem que ter muito claro quais são os nossos valores, os nossos princípios, né? Aquilo que veio com a nossa criação, né? Eu fui criada de uma maneira, o Lucas foi criado de outra, mas independente disso, nós temos princípios, né? Então nós temos que ter isso muito, muito certo na gente. Então, assim, uma questão de personalidade, alguma brincadeira, algo assim mais externo, a gente pode mudar, né? Como o Lucas dizia, a gente consegue abrir mão, por exemplo, eu viver sem muito luxo, né? Se eu sou alguém que na minha família, que era às vezes o que acontecia na minha casa, o Lucas até brinca, né? Que eu sou muito mimadinha, né? Isso é algo que eu tive que aprender dentro do namoro, porque realmente eu era muito acostumada a ter, assim, não que meu pai, meu Deus, fosse rico, né? Mas que, enfim, a gente era 2 menininhas, então ele tratava a gente de uma forma e tudo mais. Eu fui aprendendo a ser tratada de uma outra maneira. Então essas coisas que são externas, a gente aprende a viver bem, né? Sem, né? Aprende a abrir mão. Mas alguns determinados valores e princípios não, né? Até mesmo a questão da religião, de ser de religião diferente, né? Pode ser que você consiga durante o namoro, durante o noivado, conviver muito bem com isso. Mas vai chegar em algum momento da sua vida, enquanto casal, se vocês têm o desejo de ter filhos juntos, que é um dos objetivos do casamento, e depois, né? Como criar esses filhos na fé, né? Eles vão ser batizados em qual igreja? Eles vão seguir qual caminho? Então também é um aspecto muito importante que você tem que ter na sua balança, se é importante para você e como você vai tratar isso daí então. O professor Felipe Aquino que nos ensina também sobre isso, né? Se um sapato que a gente vai sair para comprar, a gente muitas vezes pensa e idealiza, eu quero o sapato X da cor Y, as mulheres, né? Um salto, não sei o quê. E por que um namoro não? Se você não tem um objetivo, né, do que você quer, você às vezes pode ser que você pegue qualquer sapato, só um sapato que seja da moda, um sapato que seja mais barato, qual aparecer primeiro na frente. Ou que tiver sobrando, né? Ou que tiver sobrando, exatamente. E a gente corre o risco de acontecer isso na nossa vida, enquanto pessoa, durante o namoro, durante o relacionamento. Se você não coloca metas, você tem que ser muito correto com você mesmo. Olha,
Eu, por exemplo, na época que a gente antes da gente namorar, né? Aquilo que eu idealizava pra mim era um homem trabalhador, um homem honesto, um homem justo, né? Um pai que queria ser pai, né? Era algo que pra mim era muito importante. É claro, além do sorriso, da beleza, né? E daí apareceu o Lucas, né? E com o tempo eu fui percebendo que ele preenchia, de certa forma, algumas coisas que pra mim eram muito importantes, né? Então isso com o decorrer foi sendo uma confirmação pra mim. Ok, ele realmente é o homem certo pra mim, né? E aí não é só uma questão oracional não, tá, gente? Né? Não é algo assim, olha, eu rezei e Deus confirmou pra mim. Sim, Deus confirmou pra nós o nosso relacionamento, né? Isso é uma história para um outro momento, né? Mas não é nada só oracional, só espiritual, mas a gente também precisa ter o discernimento humano também. Olha, eu estou disposta a viver, né, como o Lucas dizia lá no início, sobre os defeitos, as qualidades, mas também os defeitos. Eu estou disposta a viver com esse menino, né, que vai se tornar um homem pro resto da minha vida com os defeitos e ele com os meus. Então é aí que a gente começa a amadurecer, né, e encaminhar para algo mais sério. E como a Nathalie estava falando, a gente ainda pode escolher, né? No período do namoro você pode escolher. E você pode também escolher, e é muito importante você saber disso, a pessoa que vai viver com você os seus sonhos também. A pessoa que vai sonhar junto com você os seus sonhos. E isso é muito importante. E agora já partilhando um pouquinho sobre o que a gente aprendeu a sonhar junto, eu sempre tive o sonho de viver fora do país, de me aventurar e conhecer outros países, formar talvez família fora do Brasil, ou mesmo no Brasil, mas eu tinha muito esse desejo de me aventurar e de ir conhecer outras coisas. E a Nathalie, eu posso até falar, que no início ela não tinha tanto essa vontade, ou posso falar que ela não tinha nenhuma vontade. Nenhuma, eu nunca idealizei isso. Pra mim. Até por conta da personalidade dela, como ela Sim. falou, ficar aqui próximo da minha mãe, vou ficar aqui próximo dos meus pais, sim. da minha irmã, aqui junto com meus sobrinhos. Durante o período do namoro, ela me conhecendo, ela também passou a sonhar isso junto comigo. Isso poderia ter se realizado ou não, mas ela passou a sonhar isso junto comigo e a também rezar para que esses sonhos fosse realizado. E até conversar sobre isso, né? Porque a gente só conseguiu descobrir isso um do outro conversando, né? Então tá aí. Também uma necessidade do namoro, coisa que para nós, às vezes, a gente se via em assuntos até delicados, né? Como esse, por exemplo, de o Lucas falar pra mim que ele tinha o desejo de trabalhar fora e aquilo pra mim foi assim, meu Deus, e agora? Sabe? É uma escolha muito, assim, grande que eu vou estar fazendo. Eu não vou estar só escolhendo me casar com ele, mas eu vou estar, vamos dizer assim, correndo o risco de ir morar fora, gente, né? E até essa ideia, né, esse plano de Deus que a gente já contou para vocês em um outro testemunho, né, que tem aqui no canal também, que vai ter o link aqui embaixo, sobre a gente morar fora do país, foi algo assim que surgiu durante o namoro, não foi nem no noivado, né, nós nem tínhamos ainda noivado, nem nada assim, então foi durante o namoro, nós tínhamos planos, né, nós tínhamos metas e tudo mais, mas acabou surgindo isso, né? Uma proposta de emprego e pronto, a Nathalie se viu, mais uma decisão importante a ser tomada. Vamos continuar? Exatamente. E esse sonho que a gente estava falando, né? A gente estava falando um pouquinho sobre sonhar junto um com o outro, também vai nas coisas pequenas. Vai também em sonhar em ter uma casa, em sonhar em ter um carro, em sonhar em ter quantos filhos, em estar aberto à vida, e tudo isso tem que ser conversado. Então o conhecimento vai muito através do diálogo. E vocês também usem o tempo de namoro não só para estar indo em shows juntos ou para estar tirando foto para colocar no Facebook, mas também para conversar, entender o que o outro quer da vida dele. Eu quero morar num apartamento, eu quero morar numa casa, e também já começar a construir esse sonho junto. A gente tinha muita coisa que a gente já sabia o que a gente queria fazer, o que a gente já sonhava que a gente queria ter uma casa, já sonhava que a gente queria ter um carro, e eu acho que tudo isso faz com que
vocês também passem a rezar e a lutar por isso junto. Gera também uma relação de comprometimento não Sim. só com o outro, mas também com o sonho de vocês, que é a felicidade da família de vocês, a família que vocês vão construir. E também, como eu disse, sobre assuntos delicados. Por exemplo, para nós foi um momento que a gente teve que falar sobre dinheiro. Em algum momento, né, enquanto Exatamente. nós estávamos dando passos, né, para depois noivar e construir a casa e, né, já que a gente tem sonhos, a gente precisa idealizar esses sonhos. E como se idealiza a casa? Com dinheiro, trabalhando, né? Então a gente, em alguns momentos, tivemos assim umas conversas até duras, né, firmes sobre isso. Porque a visão que o Lucas tinha era diferente da minha. Então, o Lucas, muita coisa eu aprendi com o Lucas, né? Muita coisa, eu também me abri para isso. Tenho muito que melhorar? Tenho, gente. Mas a gente foi crescendo nesse aspecto também. Então, eu digo para você, sobre assuntos delicados, o dinheiro muitas vezes é um deles. Ter conta conjunta, saber a senha um do outro, partilhar dos sonhos, né? Isso foi a nossa experiência, isso foi o que a gente viveu e que foi um amadurecimento e um passo muito grande que nós tivemos que dar. E pra mim também, assim como pra Nathalie foi difícil o assunto dinheiro, e eu acredito que deve ser pra muita gente, é um assunto complicado de ser falado, pra mim também foi, de partilhar, dela ter a minha senha, dela gastar aquilo que era meu dinheiro. Mas na verdade, quando você conversa e quando você aprende isso, nada mais é seu. Sim. Após o casamento, é tudo de vocês, E no da namoro, família de vocês. E no namoro já é esse treino, né? Se você tem um objetivo com esta pessoa, né? Isso já começa a ser um treino, né? Ou seja, quando o Lucas teve que ir para fora do país, que nós tivemos que namorar à distância, né? Nós namoramos à distância. O que a Nathalie ficou com o carro que era do Lucas, que o Lucas suou o dinheirinho dele para comprar, né? Até então nós não estávamos casados, não era meu, né? Era do Lucas, mas passaria a ser nosso, né? Então eu acabei ficando com aquele bem dele, né? E pronto, ali foi também mais um aprendizado. O próprio namoro à distância nos ajudou e nos ensinou muito, né? Então assim, é possível namorar à distância, Lucas? Sim, é possível, nós somos a prova disso, né? Mas é isso que o Lucas falava, tendo a base da oração, tendo a base do diálogo, né? Nós brigamos muito à distância também, brigamos também bastante à distância, né? Muitas vezes a Nathalie era carente, queria muita atenção e não soube lidar com algumas coisas, né? Mas por isso que é importante conversar, eu sendo sincera, às vezes causando desnecessariamente, o Lucas vinha e me ensinava, né? E a gente rezava junto, a gente conversava junto. Então tudo isso foi sendo a base do que é hoje o nosso casamento. Por isso que namorar certo te leva a um casamento certo, né? Por isso a necessidade de você namorar sério. Ninguém tá brincando, a gente não pode brincar com a vida do outro nem com a nossa. Muito desleal você, por exemplo, acabar segurando o outro por qualquer motivo que seja, né? Só por carência não, gente. Por isso a necessidade de você ter certo, ser maduro, né, nesse relacionamento e ter a certeza da sua vocação e saber que ele ou ela é a pessoa certa que você quer conviver até o fim da sua vida, porque é esse o motivo do casamento, você viver até o fim. Não é só por um momento, se der alguma coisa errada. Já pensou? Se durante o namoro você já tem briga, muitas brigas, logo naquele início, vamos supor, naquele início que tá tudo lindo, maravilhoso, você já tem um quebra-pau. Ou já termina e começa de novo e ninguém mais entende, e exatamente, volta e vai, vai e vem, assim, como se fosse tudo muito fácil. Meu irmão, assim, as grandes possibilidades disso dar certo são poucas, né? Porque... Então é muito importante que, se você tá vivendo isso, você reze, Sim. você converse também com seu namorado, para que vocês se acertem, sendo por permanecer junto, ou e eu não, espero que sim, ou não. No nosso caso, por exemplo, né, às vezes a gente ouve falar sobre dar tempo, se pode, se não pode. Eu não tenho uma visão muito assim do que pode e o que não pode, mas daquilo que para nós funcionou. Nós demos um tempo durante um período lá no início do nosso namoro, justamente para colocar algumas coisas em ordem. E Na nossa vida. Na nossa vida pessoal, né? Porque não na vida como casal. Sim, foi consequência no casal, porque na verdade assim,
eu me sentia muito dependente do Lucas, muito. O Lucas pode confirmar isso, né? Porque assim, ele sempre por ser, sei lá, por ser homem, enfim, ele já tinha carro quando a gente começou a namorar. Então ele sempre foi mais assim, né? Ele já trabalhava, ele já estudava. Eu sempre fui mais dependente dos meus pais e depois que eu comecei a namorar com ele também. Eu acabava sendo muito dependente dele, né? Então assim, coisa simples, gente. Me levar pra faculdade, me levar pra algum lugar. Eu automaticamente pensava no Lucas e cadê as perninhas da Nathalie, né? Em algumas coisas. Então eu não era tão madura, né? A gente falando de maturidade, eu não era nesse aspecto. Então eu falei, calma lá, a gente tá se perdendo nisso. E pra mim também. Pra mim foi um tempo importante pra eu entender que às vezes eu também tinha que falar não pra Nathalie, pras coisas dela. Porque era um problema, era um problema, assim, que ela tinha de às vezes acabar folgando demais e eu tinha que aprender a falar não pra ela. Falar não dá, porque eu também tinha as minhas coisas pra fazer. Sim, e outra, que a gente precisava crescer, né? A gente não podia continuar levando daquele jeito, porque acabava dando briga. Gente, não é pela carona em si, não é pelo... né? Mas assim, são coisas que demonstram a imaturidade. Nós éramos imaturos naquela época. E você também fazer o outro vencer nas simples coisas, né? Nas coisas mais simples. Vencer, por exemplo, o medo que a Nathalie tinha de dirigir. Sim. Eu também ficava com medo, porque era meu carro que estava na mão dela. Mas eu sei que nesse período também foi importante para ela, porque ela conseguiu também passar a dirigir, ela precisou depender menos de mim, né? As dificuldades, é isso que é realmente um relacionamento, né? Às vezes essas brigas, elas têm sempre que te ajudar e ajudar o casal a entender algo que não tá certo, ou algo que até pode estar meio certo, mas que poderia ser melhor. Nós então demos um tempo e decidimos, depois, né, a gente nunca parou de falar, mas diminuímos o contato sim, né? Porque nós precisávamos colocar ordem naquilo que estava desordenado. E isso com oração, com confissão, né? E foi muito bom para o nosso crescimento espiritual, pessoalmente, de cada um. E depois nós retornamos, voltamos a namorar e daí em diante foi mil maravilhas? Não foi, gente. Foi tudo isso que a gente está contando, né? Mas foi um crescimento que nós demos início. E assim, diariamente era preciso ser buscado, né? Exatamente. Diariamente. E a nossa base, enquanto cristãos, é a oração, né? Porque antes de eu me comprometer, ser fiel com o Lucas e ele a ser fiel a mim, nós temos que ser fiéis a Deus, né? Dentro do nosso namoro, às vezes se tem brigas, às vezes por conta de desconfiança, que atrapalha também depois pro casamento, é justamente isso, você ter a certeza da sua fidelidade pessoalmente diante de Deus, né? E depois com o seu namorado, com o seu futuro marido e tudo mais. Então, dentro do namoro, um namoro fiel, né, vai também te trazer benefícios e frutos para o seu casamento. Então, agora já caminhando para os finalmente desse vídeo, que você também possa pegar tudo aquilo que a gente falou, um pouquinho da nossa experiência, daquilo que a gente já leu, e ver se para você isso que a gente passou é aplicável, se aplica para o seu relacionamento, se aplica para a sua vida, e discernir, colocar isso em oração, ler também, procurar alguém com mais experiência do que nós. Nós só temos 4 anos de casamento. De casado. Ao todo nós temos 7 anos juntos. 7, 8, acho. Acho que 8. 7 ou 8 anos juntos. Que você possa também conversar com outras pessoas, saber também quem você pode contar, sim, ter pessoas para contar, não viver só no mundinho, né? Exatamente. Seu e do seu namorado, porque senão vocês vão bater muita cabeça, gente, desnecessariamente. Exatamente. E é isso, que vocês rezem junto, é muito importante, façam a novena junto, façam também, já iniciem no namoro a vida de oração de vocês, porque ela vai ser muito importante. Eu me lembro agora desses períodos que a gente viveu à distância, e eu posso abrir que se não fosse a nossa vida de oração, a Nathalie orando pra mim lá do Brasil, e
e vice-versa, eu acho que a gente não teria passado por tudo isso. E isso não é só aplicado no namoro à distância. Sim. Tem muita gente que está prestes a casar ou estava planejando um casamento e fica desempregado. É só através da oração que vocês vão conseguir passar por isso e juntos, que é mais importante. Entender que o relacionamento de vocês não pode estar ligado por nada a não ser por Deus. Exatamente. Que o relacionamento de vocês esteja sempre nas mãos de Deus. E na vontade de Deus. Na vontade de Deus, né? com Você certeza. ter a certeza da sua vida tem que ser sempre baseada nisso. E o namoro não é diferente, né? Até porque é um passo muito importante que você tá dando na sua vida. E é isso, gente. Namore sério, namore pra casar, né? Como eu já disse, não brinque com a outra pessoa, não brinque com você, não perca tempo, né? Então tenha isso muito certo na sua cabeça, no seu coração, né? Se você ainda não namora, né? Então já pondere isso pra sua vida também, né? Escolha bem. Escolha bem, exatamente. Você tá tendo a oportunidade de escolher, gente. É isso que a gente quer dizer pra você. Você pode escolher, né? Você tem esse direito de escolher diante de Deus, tendo os mesmos princípios, os mesmos valores, que você vai ser mais fácil, né? É isso que a gente tem também pra dizer e pra finalizar já esse vídeo. Então a gente quer te agradecer, né, por você que ficou até o final desse vídeo, por você que acompanhou esses 3 dias do nosso tríduo especial de namoro, né, que foi preparado com muito carinho, pensado cada tema, né, partilhando aqui um pouquinho da verdade do nosso coração para vocês. Como o Lucas disse, nós não somos nenhum expert, não queremos ser melhores que ninguém, mas como a gente já disse outras vezes aqui, o nosso canal Glórias de Maria é isso, é partilha da vida, né, de pessoas normais, com dificuldades reais, mas que estão vivendo e estão buscando a santidade assim como você, tá bom? Então não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever e ativar as notificações e encaminhar, ajudar a divulgar esse canal e esses vídeos. Se fez sentido pra você, se foi importante alguma coisa que foi dito durante esse período, divulga, manda pra aquela amiga, pra aquele amigo, pro filho, pra filha, né? Ou pro namorado. Ou pro namorado, principalmente, né? Encaminha, ajuda. E manda todos os 3, hein? Exatamente. Ajuda a edificar na fé também as pessoas, sabe? Compartilha no seu Facebook, no WhatsApp, no grupo de jovens, enfim. Garanto que tem muita gente que tá precisando ouvir e tratar sobre esse assunto às vezes, sabe? Porque às vezes a gente vai deixando, às vezes vai só namorando e vivendo, e às vezes não vai tocando naquele assunto, vai fingindo, sabe, assim, dando uma de sonsa. E não pode, gente. Sobre namoro é algo muito sério, a gente tem que tocar na ferida sim. Isso aí, então. É isso aí, gente. Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Um beijo, tchau, tchau. Fui chamar.